diferente de ser procurado, você quando quer ligar a sua casa, você procura a Celesc, como é que eu faço? Nós vamos ter que procurar por você, cliente. Então, olha, queremos vender energia com um certo desconto, mesmo comparado com a Celesc. E aí o tratamento muda um pouco. Então, o desafio nosso, mas nós vamos saber fazer isso. Nosso pessoal está treinando e vai trabalhar muito bem. E lá, o pessoal diz o seguinte, as ações da Celesc não têm oscilado, não tem altos e baixos. Mas ela, quem tem ações também não vende. Então tem pouco movimento de ações no mercado pela liquidez que tem, mas e mais pela segurança que tem. E justamente por dividendos, né? Como dia, João Kleber, para. Eu sei que você quer ver a entrevista com o presidente da Celesc, que já vai começar aqui a entrevista, mas eu só quero lembrar você que dias 26 e 27 de setembro tem o curso Reeducação Financeira, Aprenda a Cuidar do Seu Dinheiro para Sempre, curso meu em parceria com a SIC, 26 e 27 de setembro. Não é semana que vem, é na outra, dependendo de quando você está vendo esse vídeo. O link para inscrição e para você conhecer mais do curso está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Agora sim, fique com a entrevista com o presidente da Celesc, Tarcísio Rosa. Mais um case que apresentaremos essa semana, o segundo, porque na segunda-feira eu apresentei o case da Embralite de Criciúma e hoje eu vou apresentar um case que impacta todo o estado de Santa Catarina e impacta desde o pequeno consumidor, cidadão comum, até as grandes indústrias, que é a energia elétrica. Energia elétrica que é importante para qualquer negócio. E quem mais distribui energia elétrica em Santa Catarina é a Celesc. E é sobre a Celesc que a gente vai falar hoje. Tenho o prazer de conversar com o presidente da Celesc, presidente Tarcísio Rosa. Muito boa tarde. Boa tarde, Lessa. Um prazer estar com você aqui na Rádio Som Maior. Presidente, a Celesc é a grande distribuidora de energia de Santa Catarina. Inclusive, muita gente acha que a Celesc ela vende energia e há pouco tempo eu tive uma entrevista aqui com um especialista no setor. A Celesc ela distribui a energia. Quem cria a energia, quem vende energia são outras geradoras. Então, eu gostaria de ouvir do senhor, primeiramente, como é que a Celesc se apresenta para a população? Quando alguém pergunta o que a Celesc faz, como é que se explica o que exatamente a Celesc faz? A Celesc entrega 95% da energia do estado de Santa Catarina. Mas você falou bem, Lessa, existem empresas que geram energia, existem empresas que transmitem a energia. Quando você viaja aí nas BR, você vê aquelas torres grandes, são de empresas transmissoras. E existem empresas que distribuem a energia. A Celesc faz um pouco de cada coisa. Nós temos também geração. Embora a geração represente aí cerca de 3% da energia total entregue, mas também é uma empresa Celesc Geração. O seu forte, o nosso forte na Celesc é a distribuição. 98% do faturamento da empresa é a distribuição. Você, em Criciúma, quando liga qualquer interruptor, uma lâmpada, ou liga o seu aparelho de som, você está recebendo energia que a Celesc está lhe entregando. Então, 90 e tantos % do estado inteiro é a Celesc que entrega. E na parte da geração, como eu falei, nós temos usinas hidrelétricas, tem fotovoltaica, tem PCH, pequenas centrais hidrelétricas, portanto, atuamos também como geração, mas o nosso forte é a distribuição. Entrando nesse ramo, então, vamos começar pela geração, que é o menos conhecido pela população em geral. Usinas fotovoltaicas, PCHs, elas são da Celesc? Por exemplo, se eu criar uma PCH num sítio que eu tenho, por exemplo, tem um rio passando ali, tem uma certa força de água, vou colocar uma PCH ali. Como é que é a relação minha com a Celesc, por exemplo? Eu cedo e a usina é da Celesc, a usina é minha e eu cedo a energia, como é que é essa relação? Nesse tamanho de usina, uma pequena central hidrelétrica, ela é sua, você vai buscar uma outorga na ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que vai lhe permitir construir a usina. O terreno tem que ser seu, a licença ambiental, tem uma série de documentações, mas é sua. E você vai usar a rede da Celesc para transmitir essa energia para onde ela vai ser entregue. Então, vamos imaginar que você tenha uma pequena central na região de Lages. E você pode usar essa energia em Criciúma, ou Araranguá, na região toda aí, utilizando, nesse momento, todo o sistema de distribuição da Celesc. Paga um pedágio
para entregar essa energia, e a usina é sua e o trabalho de entregar é nosso, na Celesc. Hoje em dia, essas atividades, essas pequenas usinas, essas pequenas geradoras particulares, elas já têm uma representatividade sensível na distribuição da Celesc? De quantos por cento? Porque o resto o que eu digo que é diferente é a Engie, por exemplo, a Diamante, que era a Tractebel antes, e tem vários outros, Itaipu e tal, são as grandes geradoras, né, que são os profissionais. Mas esses pequenos que acabam entrando no sistema, eles já têm uma participação relevante? Muito relevante. Olha, para você entender melhor do que só pensar no estado de Santa Catarina, a gente sempre ouve falar em Itaipu. Isso. Mas agora você imagina ouvir falar de fotovoltaica e de eólicas, e se eu disser que já é o dobro do Itaipu no Brasil, já tem uma produção de energia de fotovoltaica e de eólicas mais que o dobro da energia do Itaipu. Significa um crescimento muito grande. Se a gente falasse há 10, 15 anos atrás, vai vir a eólica, vai vir fotovoltaica, todo mundo achava que era uma coisa para muito longe, que não ia chegar a ser tão grande. Mas você soube do apagão que houve há uns 15, 20 dias. Isso aconteceu lá no Nordeste, quando linhas de transmissão que trazem energia do Nordeste para a região Sudeste abriram. Isso provocou um grande desbalanço no setor elétrico brasileiro e desligou muitas partes de cada cidade aí do país. Dos 20 e tantos estados, houve um corte de energia. Isto porque a quantidade de energia que estava sendo transmitida na época, ou naquele dia, cerca de 19 mil megawatts, era 20% do que o Brasil todo estava consumindo. Então, um montante muito grande. Isso responde, será que é grande a geração eólica, fotovoltaica? É. Em Santa Catarina também está dessa ordem já de grandeza, uma ordem de 10%, um pouco mais, de geração de pequenas usinas e de fotovoltaicas. A Celesc está investindo em fotovoltaicas também. Já existe uma usina em Lages e uma usina em Campos Novos que está entrando em operação nesses dias, é bem recente. E assinamos uma ordem de serviço há uns 15 dias para a construção de mais 5 megawatts, 3 em Capivari de Baixo, 1 megawatt em Lages e 1 megawatt em Videira. Então, também ampliando. Mas sim, a representatividade dessas pequenas usinas é muito grande no país inteiro. O investimento da Celesc em geração de energia é um investimento estratégico de segurança do sistema? É um investimento estratégico de resultado financeiro mesmo, como um negócio que trará frutos financeiros, porque é um bom negócio, tem uma margem interessante? Por que investir em geração e não focar só na distribuição? O nosso foco maior é na distribuição. Nós lançamos um projeto de 4 bilhões e meio em 4 anos, e desses 4 bilhões e meio, cerca de 500, 600 milhões vão na geração de energia, na geração. Uma delas é a ampliação de usina de 6 megawatts para 29 em Blumenau. E isso é um negócio também tratado como um negócio. Eu diria que tem mais outro negócio na empresa, que é a varejista. Você sabe hoje, grandes indústrias já compram energia no Mercado Livre. A Celesc atua, mas atua de forma ainda bastante limitada, pequena quantidade de clientes industriais que compram a energia do Mercado Livre com a Celesc, né? Mas vai abrir esse espaço de compra também para pequenos consumidores, lojas, farmácias, etc., a partir de janeiro. E nós, na Celesc, vamos ter, então, uma varejista que vai atuar nessa área de venda direta da energia, não a distribuição, mas a venda em si de energia, também para pequenos clientes. É um ramo de negócio, é uma oportunidade que a Celesc também vai atuar nela. Mas o foco nosso é bem maior, é a distribuição. Sim, inclusive o senhor antecipou a minha pergunta, estava aqui entre as minhas principais perguntas, a preparação para o mercado livre de energia, que já citei aqui no programa com uma das empresas que vende, que gera, na verdade, para o mercado livre de energia, e ele explicou o sistema,
e a gente acabou citando a Celesc nessa conversa, por isso que até eu fui buscar uma entrevista com o senhor para explicar como é que a Celesc está se preparando para isso, qual é a perspectiva da Celesc. Já ouvi prazo para 2026, já ouvi prazo para 2028, como é que está essa visão da Celesc, como é que se prepara para uma mudança dessa, que é uma revolução energética brasileira, né? É uma revolução, sim. A primeira revolução aconteceu com grandes clientes. Grandes indústrias, desde 2000, por aí já puderam comprar energia direto. Eu trabalhei nessa época na Tractebel, que hoje é a Engie, né? E trabalhei na comercialização de energia. As grandes indústrias, basicamente todas, já estão no mercado livre. Lembre, compra energia de alguém, mas alguém tem que entregar. Quem entrega é a Celesc, ou no Rio Grande do Sul, outras distribuidoras, e no estado de Santa Catarina, a Celesc e algumas cooperativas, né, que existem, Cocal, aí na região sul, e em alguns outros lugares também. Bem, como se prepara? A Celesc tem, todos os clientes do estado têm algum contato conosco. Então é fácil saber quem pode comprar e é fácil saber como oferecer. A gente está trabalhando nesse cadastro, trabalhando em cada um. A marca Celesc ela é muito forte, e as pessoas, se tiverem um bom atendimento, e esse é o desafio, vão preferir ficar na Celesc. Com todo o respeito aos meus colegas de outras comercializadoras e varejistas, como eu falei, trabalhei na Eletrosul, trabalhei na Engie, Tractebel, mas a Celesc tem uma marca muito forte e ela vai resgatar alguns clientes que saíram antes para o Mercado Livre, mas vai atuar de uma forma bastante forte no varejista, pequenos clientes que estão autorizados a partir de janeiro de 24. E janeiro de 26 são menores ainda. Em algum momento vai chegar na sua casa, você vai poder comprar energia de quem quiser. Vai receber de uma distribuidora, porque você não vai trocar fio, mas vai pagar a conta de energia para uma empresa e a conta da entrega da energia para outra empresa. Essa outra, no estado inteiro, 90 e tantos % é a Celesc, né? Então, como se prepara a varejista? Estamos identificando clientes que são elegíveis para ser cliente varejista e vamos atuar. Um grande desafio, a gente tem falado para os colegas da Celesc, é diferente de ser procurado, você quando quer ligar a sua casa, você procura a Celesc, como é que eu faço? Nós vamos ter que procurar por você, cliente. Diz, olha, queremos vender energia com um certo desconto, mesmo comparado com a Celesc. E aí o tratamento muda um pouco. Então, o desafio nosso, enquanto uma empresa de distribuição de energia, é buscar cliente no ramo varejista. Mas nós vamos saber fazer isso. Nosso pessoal está treinando e vai trabalhar muito bem nisso. Digamos que, falando num termo bem de negócios, de vendas, a geração de lead está do lado da Celesc, né? O número de cadastros que a Celesc tem já sai bem na frente, né? Eu falo até sempre o seguinte, por exemplo, quando você fala em comunicação, telefonia, você já divide o estado por vários. Divide pela Oi, pela TIM, pela Claro, pela Unifique, divide por muitos. Quando se fala em energia elétrica, não. Quase todo mundo recebe da Celesc. As próprias cooperativas recebem energia através da Celesc, né? Então, nós temos o maior cadastro do estado. Pois é, como é que é a relação da Celesc com as cooperativas? Porque há uma ligação, mas também há uma concorrência entre as duas, né? Como é que é a relação, tanto a relação de comunicação, de se entender o seu lugar no mercado, quanto a relação técnica? O senhor acabou de falar, a energia chega nelas pela Celesc. Exatamente. É um cliente. A cooperativa é como se fosse uma indústria grande, que também é nossa cliente. Nos damos muito bem com todas são sempre bem recebidas aqui. Nós entregamos a energia, mas a concessão é por área. Então você pega a Cocal, por exemplo. Cocal tem a área dela e aquela poligonal daquele município e região, algumas já sabem que ali é um território, como se fosse um território de uma cooperativa. Assim como tem de Gravatal, tem Cocal, tem Xanxerê, tem uma cooperativa, né? Então, funciona assim, por área. Mas a relação é boa e não chegamos a ser concorrentes, não. Para muitas delas, nós mesmos vendemos a energia. Uma outra questão, fiz uma pesquisa aqui um pouco antes da entrevista, fui no site da ANEEL e busquei por
a abrangência de unidades consumidoras e população. A Celesc distribuidora está em 10º, o que é bem relevante, levando em conta que Santa Catarina é um estado pequeno no país e a Celesc está apenas em Santa Catarina, então atende basicamente o estado inteiro. São mais de 3 milhões de unidades consumidoras, quase 6 milhões e meio de população atingida e 285 municípios foram alguns números. Mas outros números da Celesc, quanto que distribui de energia, quanto que circula de receita e despesa, por exemplo? Qual que é o tamanho econômico da Celesc? O faturamento da Celesc, do total, é da ordem de 17 bilhões de reais anual. É a empresa do Estado, é a maior empresa, e como estatal. E no estado inteiro de Santa Catarina, competindo com as privadas, grandes indústrias, nós somos entre quinta e sexta empresa maior do estado. Então aí nós vamos estar junto com WEG, com Engie, com empresas do ramo frigorífico, né? Então é uma grande empresa, sim. Com relação ao número de clientes, você falou bem, são quase 3 milhões e 500 mil clientes, está entre as maiores e está entre as melhores. Não basta ser grande, é bom que seja boa, né? Nós tivemos o prêmio da melhor empresa da região sul, isso é um prêmio outorgado pela ABRAD, e somos a terceira melhor empresa em desenvolvimento, em atendimento ao cliente, do país, competindo com 60 e tantas distribuidoras, né? Entre grandes e pequenas, nós somos a terceira. E vamos trabalhar para melhorar esse ranking ainda a nível nacional. Mas, de fato, para um estado que tem 1% da área do território brasileiro, estar entre as 10 maiores é uma responsabilidade grande. E quais são os maiores desafios? Porque, inclusive, é uma empresa gigantesca que tem um peso político muito forte, né? Uma empresa que o maior acionista é o estado de Santa Catarina. Então, sempre acaba respingando em qualquer estatal uma mão política, não só o resultado bottom line ali de receita, eficiência e tal. Como é que isso entra na gestão da Celesc? O governador Jorginho Melo, ele optou por ter uma diretoria técnica, ou são empregados da empresa. Eu próprio tenho 40 anos do setor elétrico, passando por Eletrosul, por Tractebel, por Eletrobras no Amazonas. Então, o que ele me falou, que me convidou pelo currículo, e eu sou completamente técnico. Tem um diretor financeiro que veio do Banco do Brasil, Besk, foi colega dele de banco, diretor financeiro, e é bom que venha dessa área. Os demais são diretores da casa, empregados da casa, ou foram empregados e conhecem. Então, bastante técnico. A empresa pública, sim, mas atua como uma empresa para atender bem. E o governador colocou as missões quando nos chamou, né? Digo, olha, tem indústria querendo sair do estado para ir para o Paraná ou para o Rio Grande do Sul porque precisa aumentar a capacidade e não tem oferta de energia. Desse desafio que ele largou, isso quando nos convidou para a direção da empresa, foi um ponto de atenção. E como que nós começamos? Vamos fazer um diagnóstico. Como é que está a Celesc? No geral, ela é muito boa. Acabamos de falar, a terceira do país, a primeira do Rio Grande do Sul, da região sul. Mas, então, nós vamos trabalhar onde falta. E fizemos um grande diagnóstico. Tanto que logo em abril, nós assumimos em fevereiro. Em abril, nós lançamos um programa de 500 quilômetros de redes trifásicas, mudar de monofásica para trifásica. O que significa isso? É mudar a capacidade, entregar mais energia e possibilitar o crescimento das indústrias que estão situadas nessa região. E nós demos a preferência de Lages para meio-oeste e extremo-oeste, né? Atendendo melhor. E havia uma demanda reprimida, eu diria, muito grande. Então, esse programa 500 km de rede trifásica, que foi um sucesso, nós já estaremos agora no final do ano alcançando 200. E até o final do ano que vem, mais 300 quilômetros, né? E depois desses 500, eu costumo brincando, mas é um fato, depois desses 500 serão outros 500, né? E, além dessa rede trifásica, nós lançamos um outro programa, que nós conversamos outra oportunidade,
de 4 bilhões e meio de reais em investimentos, que é muito dinheiro para 4 anos. E onde é que nós vamos investir? Cerca de 500 milhões em aumento de capacidade de geração e 4 milhões quase, 3 milhões e 800 por aí, em aumento de número de subestações. São 20 subestações novas, são 41 ampliações de subestações e linhas de transmissão associadas. Isso significa que em cada município que tu põe uma subestação nova, você amplia a oferta e melhora a qualidade. Isso por todo o estado, está bem espalhado. Além desse programa, dos dois que eu citei, 500 quilômetros, 4 bilhões e meio, um programa que o governador Jorginho Melo criou de incentivo à indústria, onde 12 indústrias serão beneficiadas com o subsídio do ICMS que elas iriam pagar por certo período, possam investir em subestações. Com isso, possibilita o aumento de capacidade de produção, cerca de 10 mil novos empregos, que vão ficar para sempre, né? E quase duplicando o faturamento delas. Com isso, volta o ICMS para o governo e uma roda que gira no sentido positivo de ampliação de emprego, renda e também de impostos. Né? Então, são programas bastante consistentes, embora a empresa como pública, mas é uma empresa que trabalha para o desenvolvimento do Estado. E, claro, leva a marca do governo, e o que a gente tem que fazer é caprichar também para não atrapalhar o governo. Presidente, o senhor falou de distribuição. 500 quilômetros de distribuição que foram provisionados e daí 40% já foi feito. Mas tem a outra ponta, que eu lembro de dois períodos temporais bastante importantes, que foi, eu não lembro o ano exatamente, mas início dos anos 2000, pouco depois, teve apagão no Brasil, inclusive falavam para a gente economizar energia e tal, se não me engano foi ali que começou a questão das bandeiras tarifárias, e lembro que aqui no sul de Santa Catarina, por volta de 2011, 2012, tínhamos esse problema que o senhor falou, e muito se falava da falta de geração de energia. Então, eu gostaria de ouvir do senhor, como distribuidor de energia, como é a geração, a oferta de energia gerada no Brasil frente às demandas que a gente tem hoje e terá daqui para frente. O Brasil produz energia suficiente para se manter? O Brasil tem uma capacidade instalada muito grande e nós estamos atravessando um período diferente desse que você citou, foi 2001, 2002, houve um apagão grande, que não atingiu Santa Catarina, que aqui tinha bastante geração, o que tinha problema à época era a transmissão, poder trazer energia de regiões diferentes, que hoje está bem melhor. E nesse momento está uma condição coincidente de todos os reservatórios do país estão com nível elevado, e isso faz com que a energia esteja até com preço mais baixo. A geração de energia está abundante, somado a fotovoltaicas e eólicas, que eu comentei há pouco, que está numa capacidade mais que o dobro já de Itaipu. Então, a resposta é, em termos de energia, não há problema tão cedo. 2, 3 anos, não teríamos como ter esse tipo de problema. E a outra condição que acontece é, quando está prestes a faltar, vai aumentar o preço da energia. Sim. Quando aumenta, vem a oferta também de construção de novas usinas. E respondendo melhor, não temos problema em Santa Catarina de desabastecimento. Não temos. Uma outra questão, falei aqui do maior acionista da Celesc, que é o governo de Santa Catarina, mas a Celesc tem diversos acionistas na Bolsa de Valores. Inclusive, a Celesc é conhecida como... entraria no grupo das vacas leiteiras, que o pessoal chama, porque a Celesc tem hábito de distribuir dividendos numa proporção bastante interessante. Como é que isso entra na estratégia de gestão da Celesc? É um objetivo manter a distribuição de dividendos? É algo que entra nas reuniões de planejamento anual da Celesc, por exemplo? Quanto de dividendo vai conseguir distribuir aos acionistas? Sim, isso entra na semana retrasada. Eu estive com o diretor financeiro, Júlio, o pessoal da área financeira, numa reunião na APIMEC, que é a Associação de Investidores, né?
E lá o pessoal diz o seguinte: as ações da Celesc não têm oscilado, não tem altos e baixos, mas quem tem ações também não vende, então tem pouco movimento de ações no mercado pela liquidez que tem, mas e mais pela segurança que tem, e justamente por dividendos, né? A política de dividendos continua, nós até aumentamos um pouco neste ano, e devemos manter um pouco elevada para estimular os nossos acionistas. Mas ela está bem, o mercado, o Estado tem 50% das ações, a EDP tem cerca de 32% das ações, a Celos, que é a Fundação de Assistência aos Empregados, tem 8%, e tem depois pequenos investidores, mas tem muito acionista pulverizado. A EDP tem várias, é verdade, a EDP é uma acionista importante da Celesc, então por conta disso eu não posso não perguntar o efeito a EDP está tirando a Energias do Brasil da Bolsa, eu acho que até já tirou, acho que até já parou de negociar, ou seja, está mudando a sua participação em EDP, que é Energias de Portugal, né? Tirou a Energias do Brasil da Bolsa. Isso tem algum impacto com a Celesc? Tem alguma ideia de talvez a EDP desinvestir na Celesc para sair do Brasil, algo do tipo? Houve uma conversa sobre isso? Não, eu diria que até que, na percepção, a EDP tem interesse em crescer. A Celesc é uma empresa muito boa, sólida, e no caso da Celesc, ela manifesta sempre o interesse em crescer. Então, não vejo nenhuma mudança de estratégia junto à Celesc. Presidente, para fechar, primeiro agradecer o tempo despendido aqui conosco. É muito importante ouvir da presidência da Celesc, que é realmente quem deixa ligados os negócios de Santa Catarina. É muito bom ouvir o que a Celesc está pensando. Então, para fechar, eu quero fazer uma pergunta bem direta. Na lista do o que fazer, na lista de projetos, de prioridades da Celesc, qual que é a primeira? Qual que é a bandeira principal? Qual que é o carro-chefe dos projetos de hoje da Celesc? O carro-chefe da Celesc é ampliar a capacidade de entrega de energia. E isso é a distribuição. Isso através de novas subestações, novas linhas. Esse é o carro-chefe. Geração vem em segundo plano e a varejista está aí junto com a gente, que é um projeto estratégico, não é o de maior porte da Celesc, mas o que nós temos de compromisso com o próprio governo, o governador Jorginho nos cobra muito, não deixe que alguém fale que vai sair de Santa Catarina porque não tem capacidade de crescimento. E olha, essa percepção do número de empresas que pedem mais energia para crescer sua área de atuação ou para aumentar sua linha de produção é muito grande. Eu diria que existe um crescimento reprimido, uma demanda reprimida, e temos que lembrar, o estado que mais cresce mais que a média brasileira é Santa Catarina. Um estado que tem taxa de desemprego aí da ordem de 3,5%, significa pleno emprego, e o pessoal está ávido por aumentar a sua linha de produção. Então, nosso carro-chefe é entregar mais energia na quantidade e na qualidade necessária para toda Santa Catarina. Presidente Tarcísio Rosa, presidente da Celesc, muito obrigado pela atenção conosco aqui nos 60 Minutos. Tenha uma boa tarde e bom trabalho. Lessa, foi um prazer, estamos à disposição. O nosso papel é fazer acontecer, mas também dizer o que está acontecendo. Conversei com o presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, sobre distribuição, que é o negócio principal da Celesc, geração, que é um bom negócio da Celesc também, em relação com PCHs, que são as pequenas centrais hidrelétricas. Falamos também de acionistas, o governo é um grande acionista, tem acionistas na Bolsa. Eu sou acionista da Celesc, já falei no programa diversas vezes, por isso que eu tenho uma curiosidade mais assim, incisiva na Celesc, porque eu acompanho como acionista também. Então, mais um case trazido, o segundo case dessa semana, entrevista especial dessa sexta-feira, espero que vocês tenham gostado. Se você está acompanhando pela rádio, convido você aí no canal dos 60 Minutos, onde essa entrevista está completa em vídeo com o presidente da Celesc, além de várias outras entrevistas especiais que a gente traz toda semana aqui no programa. Por hoje é só, eu fico por aqui, tenham todos uma boa tarde, até mais. Baita entrevista, muito legal a atenção do presidente da Celesc, falando sobre energia, que é importante para todo mundo, falando também sobre essa questão do investidor, né? Abri ali, até porque eu já abri no programa algumas vezes, sou investidor da Celesc, sim, gosto muito do case. E só para lembrar,
parceria minha com a SIC, 26 e 27 de setembro. Logo ali tem o curso Reeducação Financeira, aprenda a cuidar do seu dinheiro para sempre. O link para inscrição e para conhecer mais do curso está aqui embaixo. Associado à SIC tem um desconto sensível, um desconto bem legal. E dá para parcelar também, se você estiver mais apertado e está indo para o curso para desapertar. Dá para parcelar legal também no cartão, dá para pagar em Pix, várias opções. Conto com você. Quero te ver no curso Reeducação Financeira, 26 e 27 de setembro.